Saudáveis. O vídeo de hoje é como manter uma alimentação saudável mesmo nas viagens. E eu te falo que se tem uma pessoa certa para te falar como fazer isso, sou eu. Já são vários anos que sempre que eu faço algumas viagens, eu sempre preocupo ali em aproveitar aquela circunstância que eu estou ali, aquela experiência, viver bem aquela experiência, a cultura da parte da alimentação daquela região, mas eu nunca deixo de lado a alimentação saudável nessas viagens. Isso começou muito com a facilidade de pequenos deslocamentos que eu fazia ali da onde eu morava. Eu lembro muito bem que, por exemplo, quando eu pegava muitas vezes lotações ali de ônibus durante o dia na minha vida, e eu saía de casa para o trabalho, eu saía de casa para os estudos, eu comprei uma bolsa para armazenar ali a comida, para deixar ali sem perder, sem nada, para que quando chegasse no horário da refeição eu pudesse comer aquela alimentação ali de uma forma muito tranquila. E por que que vale a pena eu ter essa alimentação que eu, optei ali levar ela, ter essa preocupação, todo esse cuidado com a parte logística para comer o que eu quero comer, justamente para ter os resultados que eu quero, justamente porque é muito difícil a gente conseguir se alimentar da maneira correta fora de casa, devido às opções que tem ali, e também pela parte financeira. Sempre vai ser mais barato a alimentação que a gente faz em casa. Não faz sentido comprar algo que seja mais barato fora de casa, sendo que tem todos os custos que a gente tem para fazer o produto e ainda tem a parte do lucro. Veja que comer a sua comida só traz benefícios. Foi justamente tendo essa concepção que ali no início eu me propus a fazer as refeições que eu queria fazer. A partir do momento que eu tinha a dimensão e tinha essa possibilidade de ter o controle da minha alimentação, eu segui fiel a ela. E isso eu estou te falando aqui nessa parte de deslocamento para o trabalho, deslocamento para o estudo, porque isso é o mínimo que você precisa fazer. Se você não fizer isso, você não faz nem nas viagens, entende? E eu vou deixar aqui uma bolsa que eu tinha, essas bolsas térmicas, vou colocar aqui para vocês verem qual que tem. Hoje eu ainda tenho ela, mas eu uso bem pouco, porque eu trabalho em casa e essas bolsas são menores. Elas não têm a facilidade de levar muitas comidas. E hoje, quando eu viajo, eu levo muito mais comida, porque eu levo uma quantidade significativa de almoço, uma quantidade significativa de jantar. E por que que eu levo essas refeições quando eu viajo? Primeiro, porque não é todas as vezes, é em algumas vezes. Por exemplo, como eu moro aqui sozinho, vou passar às vezes ali o fim de semana em outro lugar, tem alguma comida que eu preciso, vamos dizer que desfazer dela, e eu não vou desperdiçar essa comida. Então, eu a levo para comer ali. Normalmente é proteína, porque uma coisa é certa, nas viagens, fora de casa, de forma geral, fora de casa, o macronutriente, o alimento mais difícil de você encontrar de forma saudável é a proteína. A proteína é o alimento mais difícil de você encontrar de forma saudável, porque na maioria das vezes ela contém essa carne, qualquer outra forma de proteína que a gente encontra fora de casa, tem dois problemas. Elas podem conter de forma muito significativa gordura, você vê aquela carne brilhosa e tudo mais, não é só porque ela é mais suculenta, é porque ela está cheia de gordura. E outra coisa é que a proteína, de forma geral, ela é mais cara. Então, todas as vezes que você vai consumir algo fora de casa e preocupa ali em ter uma alimentação mais saudável, focada em proteína que tem menos gordura, veja que é algo que é mais caro. Por isso, quando você for viajar, sempre foque em levar uma quantidade significativa de proteína, nem que seja também de forma prática. Como que a gente consegue isso? Com whey protein. Whey protein, a gente tem uma facilidade de levar essa proteína e a gente consegue tomar ali rapidamente em qualquer shake, em qualquer mistura com água gelada, e salva muito em bater a quantidade de proteína que você precisa no seu dia. E eu vou continuar reforçando aqui a ideia de proteína justamente por causa do seguinte: quando a gente está no processo de emagrecimento, o macronutriente fundamental para a gente ter em níveis adequados é a proteína. Quando a gente está comendo menos nutrientes
menos nutrientes, não, perdão, quando a gente está comendo menos calorias do que o necessário, justamente para usar como energia esse estoque de gordura que a gente tem para conseguir emagrecer, se a gente não mantiver ali uma quantidade de ingestão adequada de proteína, o que acontece muito é a perca ali de massa muscular. É justamente isso que a gente tem visto nesses produtos aí de emagrecimento, essas canetas emagrecedoras, que prometem muito resultado, só que se feita sem orientação, a pessoa perde, além de gordura, muita quantidade de massa muscular, justamente porque a alimentação dela não contém os níveis, as quantidades que são adequadas de proteína. Quando a gente viaja, muitas das vezes você pode o quê? Comer mais calorias do que está habituado, mas pode acontecer de estar comendo também menos calorias do que está habituado, do que é necessário. Isso acontece, pode ser seu caso, porque fica com medo ali, receio de comer alguma coisa e come só num momento, fica muito tempo sem comer em outro. Por isso eu volto a bater na tecla de que a proteína é o macronutriente mais importante de você ter esse nível de atenção quando você for viajar. Falando em viagem, hoje a bolsa que eu uso para poder manter ali os alimentos seguros e não perderem é essa bolsa aqui. É uma bolsa maior, com uma capacidade maior, e ela não só serve bem para eu levar a alimentação que eu vou fazer nesses lugares, bem como para eu trazer também algumas certas alimentações. Por exemplo, hoje em dia, eu algumas vezes, em alguns momentos, vou para a casa dos meus pais. E ao eu voltar de lá, eu aproveito para trazer uma comida que minha mãe faz, que é uma comida muito mais saborosa do que eu consigo fazer. Por mais que eu traga o tempero que ela faz lá, comida de mãe a gente nunca vai conseguir comer algo tão gostoso quanto a comida de mãe. Então, nesse momento, eu uso tanto a bolsa para poder levar a minha alimentação e trago a alimentação de lá para fazer essa logística toda. Uma coisa interessante, como lá a casa dos meus pais é um lugar de manejo e de controle, ali que eu posso optar o que eu vou comer, o que vai ter disponível para comer, eu sempre peço que ela faça alguns alimentos que eu não tenho costume de comer na minha rotina. Por exemplo, fígado. Fígado, que é um alimento mais complexo de achar, um produto de qualidade e tudo mais, demanda um tempo ali para fazer, assim como a moela também. Quando eu viajo, eu peço, ela sempre pergunta, o que você quer comer, meu filho? Eu peço a ela que seja um fígado, justamente porque é um alimento de alta qualidade, uma proteína de alta qualidade, cheio de vitaminas e minerais, e como eu não tenho o hábito de comer isso na minha rotina, sei que é um alimento muito bom e que lá eu consigo encontrar um com qualidade, eu faço esse pedido e aproveito essa oportunidade para comer algo que é fundamental para a minha saúde, porque a concepção que eu tenho, já bem formalizada, é de enxergar a alimentação não só como diversão. É muito importante, eu me divirto muito comendo alimentos saborosos, comendo alimentos de diversas culturas nos locais que eu vou viajar e tudo mais, mas a gente tem que ter responsabilidade sobre o nosso corpo. A gente não é criança que faz simplesmente o que está ali na vontade. Tem que ter essa esperteza, tem que ter essa malícia de procurar ter o quê? Um foco na saúde. Então, quando a gente viaja, a gente tem que se preocupar com a saúde. Quantas das vezes eu viajava e comia qualquer coisa na estrada, comia qualquer coisa nos lugares ali comuns e passava mal por causa disso. Isso não é uma forma inteligente de lidar com o seu corpo. Nessas viagens longas, faz muito mais sentido você levar uma alimentação preparada do que ficar à mercê do acaso, à mercê da sorte, de achar um lugar que seja conveniente, um lugar que seja bom. Entende? E uma coisa que me formou muito também, lembrando aqui de levar a alimentação assim em viagens, é justamente que eu comecei isso ali quando eu era bem mais novo.
com 16, não, com 17, 18 anos e ali nos 20 e poucos anos. Eu fui formulando isso e sempre tendo essa recorrência de viajar, principalmente para locais distantes, e ter as refeições para poder fazer ali durante a viagem. Porque eu percebi que antes eu comia qualquer coisa e passava mal. Sempre a gente encontra alimentos que não são bem preparados nas viagens. Além do mais, a partir do momento que você leva as suas refeições, você tem uma economia financeira muito grande. E quando a gente trata sobre alimentação, não tem como deixar a parte financeira de fora. Só que tem um ponto muito importante que eu quero trazer aqui para vocês sobre alimentação em viagens. Uma coisa é certa, você vai comer e deve comer, bem como eu também como quando a gente viaja assim, para aproveitar e ter aquelas experiências ali daquela região, daquela cultura e tudo mais. Isso é óbvio. Só que a gente não pode virar escravo dessa forma. Essa forma não pode ficar sendo a regra na nossa cabeça, porque a gente busca muitas das vezes usar a regra de que essa é uma oportunidade única e acabar exagerando. Na maioria das vezes, você vai perceber que aquela oportunidade ela não foi única. Se a gente trouxer essa regra que a gente usa de oportunidade única, principalmente para os eventos festivos, Natal, Ano Novo, aniversários, todo ano vai ter esses eventos. Mas a gente tem o hábito desse comportamento de acreditar que aquilo ali é um momento único, uma oportunidade única, e levar a alimentação de forma exagerada, sempre comendo ao excesso, sempre bebendo ao excesso, sempre consumindo em excesso. E depois a gente sempre sentindo-se mal por aquilo, se culpando por aquilo. Sendo que é muito possível a gente usufruir daquilo ali de uma maneira adequada, sem excesso, e aproveitar da mesma maneira. Por exemplo, num casamento que eu fui agora no fim de semana, tinha um docinho lá. Simples fato de eu comer o docinho em 3 partes, vamos dizer assim, em 3 mordidas, aquilo ali eu tenho o prazer do paladar mesmo, daquela alimentação ali. Eu tenho aquele prazer em 3 momentos, nessas 3 mordidas, vamos dizer assim, que eu fizer naquele docinho. De contrapartida, se eu comer aquele docinho ali de forma completa, em uma mordida só, eu vou ter esse sentimento, esse prazer, uma vez só. Veja que, por mais banal que seja, a gente consegue dividir muito bem uma oportunidade, saber lidar com a alimentação, quando a gente foca justamente nesse conhecimento que muitas das vezes passa ali no piloto automático. A gente, igual eu tive o prazer de comer um docinho 3 vezes. Para outra pessoa, e eu já fiz isso muitas vezes, eu precisava comer 5 bombons para me sentir ali farto daquele doce. Então veja bem que a partir do momento que a gente para de ver as situações como sendo de uma oportunidade única, a gente consegue ter um controle do nosso comportamento muito mais apurado. A gente para de ser escravo dessas concepções, dessas crenças que a gente tem, que nos induzem a comer cada vez mais. A gente fala assim, pera lá, eu não preciso disso, eu não tenho necessidade disso. E principalmente isso é perigoso nas viagens, porque como as viagens, elas são ali momentos que podem muitas das vezes serem realmente únicos, momentos muito especiais, e a alimentação está envolvida nessa parte da experiência, é perigoso que você tenha essa regra maculada na cabeça de que aquilo ali é uma oportunidade única e que tem que ter uma alimentação exagerada para aproveitar aquilo ali da melhor maneira possível. Isso é um aprendizado que a gente coloca na nossa cabeça, sendo que não tem essa necessidade. E muito pelo contrário, se você não exagerar na alimentação ali, nesses eventos, nessas viagens, você consegue aproveitar muito mais. Porque quando a gente come de forma exagerada, o nosso corpo, ele sente isso, ele reflete isso, a gente fica mais pesado, não pelo simples fato ali de acumular mais gordura, mas o corpo fica mais cansado, fica mais fadigado, você percebe que fica com mais preguiça. Isso é o que? O seu corpo reagindo àquilo que você está comendo. Toda vez que a gente come em excesso, o corpo dá sinais.
O seu corpo está dando sinais. Só que devido ao automatismo do dia a dia, a gente não para ter essa percepção, esse cuidado que a gente deveria ter. E aproveitando o vídeo de hoje, passe a ter esse cuidado, passe a ter essa percepção. Quando você for viajar, faça isso, foque na proteína, foque em comer uma proteína de qualidade. Aproveite e consuma uma salada também ali junto, ou até mesmo antes da refeição, para te dar o que? Mais saciedade. E aquele prato que é muito saboroso ali, aproveite-o, mas aproveite-o de uma forma consciente. E uma coisa interessante, que você pode ter essa visão assim como eu tenho, é a visão que eu tenho. Doces, sobremesas, eles servem para o quê? Nos dar prazer. Simples assim. Doce, sobremesa, aquele sabor ali único, é para nos dar prazer. Não é para nos deixar cheios, não é para nos dar saciedade. Então, quando você for ali comer um doce, uma sobremesa, tenha isso em mente. Aquilo ali é pelo simples fato de te dar prazer. Se você fizer aquela sobremesa, aquela refeição ali do doce, com uma outra pessoa, dividir aquele doce com uma outra pessoa, e tiver com o coração aberto para isso, eu aprendi isso. Antes eu não gostava de dividir nada, hoje eu aprendi isso. Além de tudo ali, de estar dividindo calorias, eu estou dividindo aquele momento com aquela outra pessoa. E isso traz um poder significativo muito grande. Uma outra coisa também interessante quanto isso de dividir sobremesa, de comer sobremesa, comer doces, é o fato de que, a partir do momento que você entendeu que doces é para te dar prazer, você não vai comer ele para te deixar saciado. Você vai comer para sentir aquele gosto ali e pronto, está tudo bem. Ele teve ali o seu intuito completado. O que é para te deixar saciado são aqueles alimentos lá que te nutrem, que te trazem saúde, que fazem você ser uma pessoa saudável, uma proteína limpa, magra, são carboidratos mais complexos, que não elevam tanto o seu nível de glicemia, é o consumo de salada em variedade, tenha cores na salada, isso te nutre, esse é o foco da sua alimentação. E a sobremesa e os doces, deixe para dividir com uma pessoa amada, uma pessoa que você goste, para dividir aquele momento ali em busca do prazer. Doce é para prazer e não para saciedade. Primeiro foque na saciedade, foque na saúde. E depois você gasta ali aquelas calorias a mais para dividir com aquela pessoa que você tanto gosta. E saiba que dentro da minha consultoria, isso que é importante da consultoria. Muitas das vezes, ali a pessoa, o meu paciente, ele vai fazer uma viagem e durante a viagem, o que a gente faz? Eu mando para ele tudo ali para ele poder fazer antes da viagem, para poder se organizar e fazer e levar para essa viagem. E até mesmo quando ele não quer isso, porque tudo bem, não precisa fazer essa logística de levar a alimentação para o lugar. Muitas das vezes o lugar já tem tudo ali certinho e não tem que ter essa preocupação. Isso é ótimo. Mas lá nesse lugar, a gente já formula tudo ali para a pessoa poder aproveitar de uma melhor maneira possível e comer bem. A pessoa sai dali sem ganhar peso, aproveitando o máximo que ela poderia aproveitar e o mais importante, sentindo-se bem, ainda focada ali em manter o seu processo de emagrecimento sem prejuízos. Entenda que é uma sequência. Muitas das vezes é difícil fazer isso sozinho. Justamente por isso que eu tenho a consultoria Manda. Aqui na descrição tem aqui o link para você entrar em contato e saber mais. Eu tenho certeza que se você fizer parte do meu time da consultoria, você vai ter os melhores resultados possíveis em pouco tempo. Então clica aqui no link abaixo na descrição para você saber mais e fazer parte do meu time. E você vai ver que uma alimentação saudável, ela passa a ser parte de você. Você procurando sempre estar em um estado saudável. Independente do objetivo físico seu, seja ser magro ou performar no esporte, a saúde tem que estar em primeiro lugar. Quando a saúde está em primeiro lugar, você está se alimentando ali de alimentos que são saudáveis, nas quantidades exatas para você e tudo mais, seu corpo funciona muito melhor. E com isso você tem resultados melhores, brilhantes em todas as áreas da sua vida. Mas é um processo. Por isso que esse vídeo de hoje eu trouxe ele aqui justamente para que você tenha essa percepção, essa malícia, esse conhecimento de que nas viagens também é interessante que você tenha esse cuidado de ter uma alimentação mais saudável. E te ajudei a formular bem de como que você pode fazer isso, tanto quanto levando a alimentação nessas viagens,
quanto também se alimentando bem nessas viagens. Faça isso na próxima viagem que você fizer e me conte o que você achou, quais que foram as percepções e dificuldades que você teve, porque o que a gente mais quer é sempre manter essa mentalidade de buscar sempre ter uma alimentação mais saudável e não ser escravo desses ímpetos emotivos de achar que tudo é uma oportunidade única e sempre, quando mal se vê, está ali exagerando na alimentação. Eu já passei por isso e sei como que é ruim virar escravo da nossa boca. Então eu sempre digo, controle a sua boca, controle a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta ele, aproveite para compartilhar com outras pessoas que estão em busca de uma vida mais saudável, de uma qualidade de vida maior. Se você ainda não me conhece direito, aqui na descrição tem a minha newsletter, que são as cartas semanais, para você fazer parte, gratuitamente se inscrever, recebendo nos seus e-mails as cartas que eu envio todas as semanas. Veja os mais vídeos que tem aqui nesse canal, aproveite para se inscrever nele, para sempre que eu fizer um vídeo aqui, todas as quartas e sextas, você receber esse vídeo aí, poder me acompanhar e ir construindo essa concepção sobre saúde que eu tenho muito forte e fui alimentando isso ao avançar da minha idade, da minha experiência. Tem um grupo também aqui, o grupo Zero Açúcar. Se você ainda tem essa dificuldade de se livrar do açúcar, entre nesse grupo para fazer parte e vai ver nos vídeos que vão aparecendo aqui no fim do vídeo. No mais, de nada.